Boa tarde, amigos queridos. Que a tarde seja proveitosa para o nosso melhoramento e aprendizado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Não nos deixes cair em tentação. Livrai-nos, ó Pai, de todo mal. Que assim seja, com a graça de Deus. Hoje iniciaremos o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec, cujo título é Sede Perfeitos. Características da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador, instruções dos espíritos, o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. No item 1, características da perfeição. Amai aos vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois, se amais apenas àqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se apenas saudardes vossos irmãos, o que fareis mais que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus 5:44, 46 a 48. Item 2. Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Assim, este ensinamento moral: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomado ao pé da letra, dá a entender a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido esta questão, por isso, ele se limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. Aqui, meus amigos, nós sabemos que Jesus falava, ensinava, transmitia as leis de Deus, muitas vezes através de parábolas. E o povo da época, que provavelmente éramos nós mesmos, que hoje estamos aqui reencarnados, não tinham naquela época a condição de entender se falasse de outra forma. Por isso diz, sede perfeitos como vosso Pai, como Deus. Coisa que a um ser humano é impossível. Nós podemos sim chegar, depois de tempos e tempos de esforços, à categoria de espíritos puros, perfeitos, o que não é o que acontece nesse momento, nem tampouco na época em que Jesus deixou os ensinamentos. Mas esse ser de perfeitos quer dizer, faça o seu melhor, faça o seu melhor. E que nós também venhamos a fazer o nosso melhor a cada dia. Item 2. Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Assim, este ensinamento moral, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomado ao pé da letra, dá a entender a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dada à criatura ser tão perfeito quanto ao Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teria compreendido essa questão. Por isso se limitou a apresentar-lhe um modelo
que é o que eu disse. E é preciso entender por essas palavras a perfeição relativa que a humanidade é capaz de compreender e que mais se aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: amar aos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra que a essência da perfeição é a caridade em sua mais ampla significação, porque define a prática de todas as outras virtudes. De fato, se observarmos as consequências de todos os vícios e até mesmo dos pequenos defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere de alguma forma, um pouco mais, um pouco menos, o sentimento da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são sua negação, visto que o que estimula exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os princípios da verdadeira caridade, que são benevolência, indulgência, abnegação e devotamento. O amor ao próximo levado até o amar aos inimigos, não podendo se aliar a nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre o início de uma maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição se dá em razão da extensão desse amor. Eis porque Jesus, após ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime disse: sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Aqui nós precisamos entender que amar aqueles que estão ao nosso lado, nossos filhos, nossos amigos, é fácil, está intrínseco em nosso coração querer-lhes bem. Mas amar aquele que nos faz algo de mal, é aí que está a verdadeira reforma íntima, o verdadeiro aprimoramento moral de buscarmos emanar a essa criatura, esse Filho de Deus, que ainda emite esse sentimento negativo, emanar amor para que ele possa se melhorar. Porque amar aos que já amamos é fácil, aos que queremos bem, aos que nos dizem coisas boas, mas há aqueles que por uma coisa ou outra vieram ou virão a nos prejudicar. Ali é que está o mérito de nos mudarmos, principalmente em vibração. Mesmo que eu não consiga chegar até ele, mas que eu emane um sentimento de oração a Deus pedindo por ele. E isso não deixa de ser uma caridade, porque a caridade, ela é ali o amor, né? É o amor que está ali em ação. E transformar o amor em algo de bom aos outros é maravilhoso. Vai surtir um benefício àquele que recebe esse sentimento de amor ou até mesmo atos de amor, assim como a nós mesmos. No terceiro item, nós temos como título o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, questiona sua consciência sobre seus próprios atos, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria divina.
Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos temporais. Sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem lamentar. O homem de bem, que tem o sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retorno, retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte sempre. Sacrifica seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de si, acudir aos interesses dos outros antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e perdas de toda ação generosa. É bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raça nem crenças, pois vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras, não amaldiçoa quem não pensa como ele. Em todos os momentos, a caridade é seu guia, tendo como certo que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que agride os sentimentos de alguém com seu orgulho ou desdém, que não recua perante a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando poderia evitá-la, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência de Senhor. Não tem nem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa, esquece as ofensas e só recorda os benefícios, pois sabe que será perdoado conforme perdoou. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo precisa da indulgência e se recorda das palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não se satisfaz em procurar defeito nos outros, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a fazer isso, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Emprega todos os seus esforços para poder dizer no dia seguinte que há nele algo de melhor do que no dia anterior. Não se exalta a si mesmo, nem seus talentos à custa de outrem. Ao contrário, aproveita as ocasiões para ressaltar as qualidades dos outros. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo que foi dado, tudo que lhe foi dado, pode ser tirado. Usa, sem exagero, dos bens que lhe são concedidos, pois sabe que se trata de um depósito, do qual deverá prestar contas e que o emprego que resultaria mais prejudicial para si mesmo seria o de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Se na ordem social alguns homens estão sob seu comando, dependem dele, trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes perante a Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para esmagá-los com seu orgulho. Evita tudo o que poderia dificultar-lhes a posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gosta que os seus sejam respeitados. Esta não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce
para possuí-las, está no caminho que conduz a todas as outras. Aqui, nesse item, o homem de bem, eu não consegui nem parar entre um parágrafo e outro para dizer qualquer coisa, porque é uma leitura que cada parágrafo, cada frase ali, puxa a próxima, e nos leva a uma introspecção, uma reflexão, para que pensemos também em nossa vida, em nossos atos, em nosso dia após dia, em nosso amanhecer, em nosso milagre, que é abrir os olhos todos os dias ao acordar, termos ali um dia todo de presente que Deus nos deu para sermos melhores que ontem. Hoje eu preciso tentar, pelo menos, me tornar melhor do que eu fui ontem. E amanhã, consequentemente, me tornar melhor do que eu fui hoje. E isso, meus amigos, é através das experiências, do falar, do tom de voz, a me comunicar com os meus que estão aqui. Estamos em isolamento? Sim, estamos. Então, temos que conter nossas emoções, falarmos, como diz aqui num dos trechos, como gostaria que alguém falasse conosco. Aquele que grita com o outro, merece que gritem com ele, porque sentirá em seus próprios ouvidos e principalmente no seu coração essa mágoa, essa dor. Não há porquê. Como educadora, eu já aprendi lá, anos e anos atrás, na prática, que numa sala de 35 alunos, 40 às vezes, quanto mais baixo a gente fala, mais os pequeninos prestam atenção. Enquanto que se eu me dirigir aos berros, mais barulho farão. E assim deve ser dentro das quatro paredes, dentro do lar, junto com os amigos. E como já disse no item anterior, até com os inimigos. Até com os inimigos. Pois todos nós ainda estamos na escala de espíritos imperfeitos. Existem ali na classificação das escalas, da escala espírita, os espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Nós certamente estamos ainda na primeira categoria de imperfeitos, mas com o conhecimento que temos do Espiritismo, já estamos buscando esse melhoramento, essa diferença de perceber o que eu fiz que não foi correto e de mudar minha posição, pois é isso que o aprendizado nos cobra. Aquele que não sabe, que não conhece a palavra, é fácil dizer, eu não sabia. E será menos cobrado que nós. Nós que já sabemos que a melhora deve ser constante, essa reforma íntima deve se fazer no dia a dia. Devemos estar ali atentos às atitudes e se prestarmos atenção, quando nós agirmos de uma forma que não é legal, como diz minha netinha, fala, isso não foi legal, vovozinha. Ela sabe disso, é pequena, tem 3 anos. Nós também sabemos. Já vem aquela intuição nos dizendo isso. É dizer, desculpa, vou mudar, vou tentar me melhorar. Se estivermos ali, como diz no finalzinho desse item, tendo pessoas que trabalhem ali sobre nosso comando, que saibamos agir de forma que
se fôssemos nós, gostaríamos que agissem conosco. São muitas as qualidades do homem de bem, muitas e muitas, às quais devemos estar sempre atentos para que possamos buscar essa reforma, essa mudança, para que um dia, cheguemos ali na escala dos espíritos puros, onde nenhuma influência da matéria consegue dominar, que não existe mais o apego, aquele apego que ainda nós encarnados temos, a casa, as coisas materiais, que o que prevalece são realmente os valores do espírito, os valores da verdadeira vida. Então, nós temos que aproveitar esses momentos de estudo, de reflexão, não para apontar o dedo para aquele que está sentadinho do lado ouvindo conosco, mas para buscarmos dentro de nossa consciência os nossos atos, as nossas ações, os nossos pensamentos. Nós temos sempre que procurar ser melhor do que eu mesma. Isso deve fixar, não ser melhor que fulano, beltrano, ser melhor que eu mesma. Porque se eu estou num processo de evolução, é essa a minha busca, ser melhor que eu mesma na evolução moral, porque quando buscamos isso, a gente consegue evoluir no intelectual, no profissional, no familiar, em todas as outras situações. E se pensarmos que nessa escala da evolução, todos nós temos uma coisa que é fatal. A nossa fatalidade é progredir. Deus não colocou nenhum de seus filhos ao mundo para estacionar ou para regredir. O nosso objetivo é progredir. Às vezes vamos mais devagar, outros vão mais rápido. Isso tudo vai depender de como daremos os passos para buscarmos essa evolução. Pois é assim que vamos aprender a sermos melhores que ontem. E é assim, através dos nossos atos, da nossa fala, da nossa vivência, que vamos mostrando a todos como é seguir a Cristo no dia a dia, sem ter que estar enclausulado em algum canto só vivendo de oração, mas sim passando por tudo, por família, por filhos, por neto, por trabalho, por filas de mercado, de banco, seja lá onde for. É aí que temos que dar o exemplo de que estamos nos tornando pessoas de bem. Até mais, meus irmãos, que possamos nos melhorar um pouquinho no decorrer da semana. Que assim seja, com a graça de Deus. Boa tarde a todos. Vamos a mais um estudo deste sábado. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Gênese de Kardec, ainda no tema Aparições e Transfigurações, do capítulo 14. Ao lermos o item 35, nos foi indicado a leitura do livro dos médiuns, lembra? Capítulo 6. E fizemos a leitura das perguntas até a número 24. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo
A partir então agora do livro dos Médiuns, capítulo 6, pergunta 25. Kardec faz a seguinte pergunta: poderíamos dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o espírito se torna visível? Condensação não é bem o termo. Trata-se apenas de uma comparação que pode ajudar a compreender o fenômeno, pois não há realmente uma condensação. Pela combinação dos fluidos, produz-se no perispírito uma disposição especial, sem possibilidade de analogia para a voz, o que o torna perceptível. Pergunta 26. Os espíritos que aparecem são sempre inacessíveis ao fato e não podemos pegá-los? No estado normal de espíritos, não podemos pegá-los, como não pegamos os sonhos. Não obstante, podem impressionar o nosso tato e deixar sinais de sua presença. Podem mesmo, em alguns casos, tornar-se momentaneamente tangíveis, o que prova a existência de matéria entre eles e vós. Tangível é que a gente pode sentir através do tato, lembram-se? E olha que interessante, Kardec continua perguntando, 27. Todos são aptos a ver os espíritos? Durante o sono, todos. É porque é através do sonho, né? Quando a gente se desprende parcialmente do corpo, a gente está no plano espiritual e consegue ver os espíritos, porque estamos como espíritos também. Então ele responde, durante o sono, todos, mas não quando estão acordados. No sono, a alma vê diretamente. Quando estáis acordados, ela sofre, em maior ou menor grau, a influência dos órgãos. Eis porque as condições não são as mesmas nos dois casos. Lembram-se que a gente sempre estudou que a mediunidade é orgânica. Então, alguns têm mais predisposição orgânica de perceber o plano espiritual, enquanto que outros não. Por isso que ele responde, todos vemos espíritos em sonho, né? Em sono, quando estamos dormindo. E aí, quando acordados, só aqueles de nós que têm essa condição orgânica pode perceber os espíritos, porque a mediunidade é orgânica. Pergunta 28. Como podemos ver os espíritos em estado de vigília, quer dizer, acordados? Isso depende do organismo, da facilidade maior ou menor do fluido do vidente de se combinar com o do espírito. Assim, não basta o espírito querer mostrar-se, é também necessário que a pessoa a quem quer se mostrar tenha aptidão para vê-lo. Isso também é interessante. Vamos seguindo. 29. Essa faculdade pode desenvolver-se pelo exercício? Pode, como todas as outras faculdades, mas é daquelas cujo desenvolvimento natural é melhor do que o provocado, quando corremos o risco de superexcitar a imaginação. A visão geral e permanente dos espíritos é excepcional e não pertence às condições normais do homem. Então, a gente até pode exercitar para perceber melhor, ver, né, ter a vidência, mas aqui fica muito claro que é melhor que, nesse caso, se desenvolva naturalmente. Pergunta 30. Pode-se provocar a aparição dos espíritos? Pode-se algumas vezes, mas muito raramente. Ela é quase sempre espontânea. Para provocá-la, é necessário que se possua uma faculdade especial. Então, isso significa que os espíritos não estão à nossa disposição cada vez que os chamamos, cada vez que provocamos, não é? Então, vamos seguindo.
Pergunta 31. Os espíritos podem fazer-se visíveis com outra aparência além da humana? A forma humana é a sua forma normal. O espírito pode variá-la na aparência, mas conservando sempre o tipo humano. 32. Não podem manifestar-se com a forma de flamas, né? Flama é como se fosse uma chama mesmo. Resposta. Podem produzir flamas, clarões, como qualquer outro efeito para demonstrar a sua presença. Mas essas coisas não são o próprio espírito. A flama é quase sempre apenas um efeito óptico ou uma emanação do perispírito. Em todos os casos, é somente uma parte do perispírito que só aparece inteiramente nas visões. Muito interessante. Então, às vezes você vê uma flama, um clarão e acha que ali é um espírito, e na verdade é um efeito produzido pelo espírito e não o próprio espírito. 33. Que pensar da crença que os fogos fátuos são almas ou espíritos? Resposta. Superstição produzida pela ignorância. A causa física dos fogos fátuos é bem conhecida. Os fogos fátuos é uma luz azulada que pode ser avistada em pântanos, brejos, é provocado pela oxidação de fosfina, de fosfano e metano, que esses compostos produzidos pela decomposição orgânica podem causar emissões de fótons, né? Essa mistura, no caso, inflama-se espontaneamente em contato com o oxigênio. Então, são substâncias que ali numa determinada circunstância de encontro, de tudo certo, pode causar, assim, essa aparição desse fogo azulado, assim, né? Mas isso daí é perfeitamente explicável, né? Fisicamente falando, tá bom? Então, com relação a essa pergunta, que pensar da crença de que fogos fátuos são almas ou espíritos, isso é ignorância mesmo. A 34. A chama azul que apareceu sobre a cabeça de Sérvius Túlios na infância foi real ou apenas uma lenda? Então existe também essa história, né, dessa chama azul. Olha a resposta, era real, produzida pelo espírito familiar que desejava advertir a mãe de Sérvius. Esta, no caso a mãe, médium vidente, percebeu uma irradiação do espírito protetor de seu filho. Os médiuns videntes variam de grau no tocante à percepção, como nós já vimos, como os médiuns escreventes variam na escrita. Enquanto essa mãe via uma chama, outro médium, por exemplo, poderia ver o próprio espírito. Então, a vidência varia de médium para médium. 35. Os espíritos poderiam se apresentar com a forma de animais? Isso pode acontecer, mas são sempre espíritos inferiores os que tomam essas aparências. Mas seria sempre, em todos os casos, aparências passageiras, pois seria absurdo acreditar que um animal pudesse ser a encarnação de um espírito. Os animais são sempre animais, nada mais do que isso. E aí vem uma nota: somente a superstição pode levar a crer que certos animais são encarnações de espíritos. É necessário ter uma imaginação muito condescendente ou muito impressionável para ver algo de sobrenatural nas atitudes, às vezes um pouco estranhas, que eles tomam. Mas o medo frequentemente faz ver aquilo que não existe. Aliás, o temor nem sempre é a fonte dessa ideia. Conhecemos uma senhora, por sinal muito inteligente, que estimava demais um gato preto, acreditando que ele possuía uma natureza superanimal.
Nunca, entretanto, ouvira falar de espiritismo. Se o tivesse conhecido, compreenderia o ridículo da causa de sua predileção, pois a doutrina lhe provaria a impossibilidade dessa metamorfose. Então ela acreditava ali que o gato fosse algo além de um gato, né? E não era, era só um gatinho mesmo. Essa afirmação não contraria o princípio espírita da evolução. Pelo contrário, o endossa, o afirma, mostrando apenas que o espírito não pode encarnar no reino animal. Então, o espírito não retrograda, uma vez que, dentro da evolução, o ser chegou à fase hominal, espírito, ele não retrograda mais à fase animal. E aí agora nós saímos do livro dos médiuns e voltamos ao livro da Gênese. E vamos ao item 36 do nosso capítulo 14. Voltando. Deve-se notar que as aparições tangíveis não têm senão a aparência da matéria carnal, porém não são as suas qualidades. Em razão de sua natureza fluídica, não podem ter a mesma coesão, porque na realidade não se trata de carne. Elas se formam instantaneamente, essas aparições, e do mesmo modo desaparecem ou se evaporam pela desagregação das moléculas fluídicas. Os seres que se apresentam nessas condições não nascem nem morrem como os outros homens. São vistos e depois não são vistos mais, sem saber de onde vieram, nem onde vão. Não se poderia matá-los, nem os acorrentar, nem os prender, pois que não possuem o corpo carnal. Os golpes, por exemplo, que lhes fossem infligidos, os seriam no vácuo. Tal é o caráter desses agêneres, que são espíritos temporariamente materializados, lembram? Com os quais podemos tratar, sem duvidar do que sejam, mas que jamais demora por muito tempo, e não podem tornar-se comensais habituais de uma casa, nem figurar entre os membros de uma família. Aliás, há em toda a sua pessoa, em seu jeito, algo de estranho e de insólito, que se relaciona com a materialidade e com a espiritualidade. Seu olhar, vaporoso e penetrante ao mesmo tempo, não tem a nitidez dos olhos da carne. Sua linguagem breve, quase sempre sentenciosa, nada tem do brilho e da volubilidade da linguagem humana. Sua aproximação faz experimentar uma sensação particular e indefinível de surpresa, que inspira uma espécie de medo. E embora os tomemos por indivíduos iguais aos demais do mundo, involuntariamente se diz: eis aqui um ser singular. Vamos ver um exemplo dessa categoria então na Revista Espírita de fevereiro de 1859. Uma pobre mulher estava na igreja de São Roque e pedia a Deus que a auxiliasse na sua aflição. À saída, na rua Santo Honorato, encontra um senhor que a aborda e diz: Minha boa senhora, ficaria contente se arranjasse trabalho? Ah, meu senhor, responde ela, peço a Deus que me faça esse favor, porque estou muito necessitada. Então, vá à rua tal, número tanto, procure a senhora T e ela lhe dará trabalho. Dito isso, continuou seu caminho. A pobre mulher foi sem demora ao endereço indicado. A senhora procurada lhe disse: Com efeito, tenho um trabalho para mandar fazer, mas como não o disse a ninguém, não sei como pôde a senhora vir procurar-me. Então a pobre necessitada, avistando um retrato na parede, respondeu: Senhora, foi esse cavalheiro quem me mandou. Este cavalheiro? Retrucou espantada a senhora. Mas é impossível. Esse é o retrato de meu filho, falecido há 3 anos. Não sei como pode ser isso.
mas eu vos asseguro que foi esse senhor que eu encontrei ao sair da igreja, onde tinha ido pedir auxílio a Deus. Ele me abordou e foi ele mesmo quem me mandou aqui. De acordo com o que acabamos de ver, nada existe de surpreendente em que o espírito do filho daquela senhora, a fim de prestar um serviço à pobre mulher, cuja prece por certo ouvira, lhe tenha aparecido sob a forma corpórea, para lhe indicar o endereço da própria mãe. Em que se transformou depois? Sem dúvida, no que era antes, um espírito, a menos que tivesse achado oportuno mostrar-se a outras pessoas sob a mesma aparência, continuando seu passeio. Aquela mulher teria, assim, encontrado um agênere, que é um espírito ali que apareceu, uma aparição, com a qual conversara, um espírito materializado. Perguntarão, entretanto, por que não se teria apresentado ele à sua mãe? Nessas circunstâncias, os motivos que determinam a ação dos espíritos nos são completamente desconhecidos. Agem como bem lhes parece, ou antes, conforme disseram, em virtude de uma permissão sem a qual não podem revelar a sua existência de um modo material. Aliás, compreende-se que a sua presença pudesse causar à mãe perigosa emoção. Quem sabe se não se apresentou a ela durante o sono ou de qualquer outro modo? Não terá sido, além disso, um meio de revelar-lhe a existência? É bem provável que ele tivesse sido testemunha invisível do encontro das duas senhoras. Viu como é interessante? Então isso muitas vezes é mais comum do que a gente possa imaginar. E agora nós vamos entrar num outro tema referente às manifestações visuais. Vamos falar agora sobre a bicorporeidade. No item 37 da Gênese, vemos o seguinte: o perispírito é o mesmo nos encarnados e nos desencarnados. Por um efeito completamente idêntico, um espírito encarnado pode aparecer num momento de liberdade, num outro ponto diferente daquele onde repousa seu corpo, com seus traços habituais e com todos os sinais de sua identidade. Foi este fenômeno, do qual há exemplos autênticos, que motivou a crença dos homens duplos. Então, Kardec nos relata agora sobre a bicorporeidade, e aí a Gênese nos indica um exemplo de fenômeno de bicorporeidade na Revista Espírita de 1858. Então ela diz assim, a revista: um dos membros da sociedade envia-nos uma carta de seus amigos de Bolog-Sumer, datada de 26 de julho de 1856, onde se lê a seguinte passagem: depois que por ordem dos espíritos magnetizei meu filho, ele se tornou um médium muito raro conforme revelação que fez em estado sonambúlico, no qual eu o havia posto, inclusive mais de uma vez. Para mim é fora de dúvida que, desperto, meu filho conversa livremente com os espíritos com quem deseja, por intermédio de seu guia, que chama familiarmente de amigo, que, à vontade, ele se transporta em espírito aonde deseja. Vou citar um fato cuja prova escrita tenho em minhas mãos. Faz hoje exatamente um mês que estávamos ambos na sala de jantar. Eu lia o curso de magnetismo do Sr. Dupotet, quando meu filho tomou o livro e o folheou. Quando chegou a certa passagem,
Seu guia lhe disse ao ouvido: leia isto. Era a aventura de um doutor da América, cujo espírito tinha visitado um amigo a 15 ou 20 léguas de distância, enquanto dormia. Depois de ter lido, meu filho disse: gostaria de fazer uma viagem semelhante. Então, onde queres ir? Perguntou-lhe o guia. A Londres, respondeu meu filho, ver os amigos. Me designou aqueles a quem desejava visitar. Amanhã é domingo. Não és obrigado a te levantares cedo para trabalhar. Dormirás às 8 horas e irás passear em Londres até às 8:30. Sexta-feira próxima receberás uma carta de teus amigos censurando-te por teres ficado tão pouco tempo com eles. Efetivamente, no dia seguinte pela manhã, à hora indicada, ele caiu num sono profundo. Despertei-o às 8:30. Ele não se lembrava de nada. De minha parte, nada lhe disse, esperando os acontecimentos. Na sexta-feira seguinte, eu trabalhava numa das minhas máquinas e, como de hábito, fumava por ter acabado de almoçar. Meu filho olhava a fumaça do cachimbo e me disse: olha, há uma carta na fumaça. Como vês uma carta na fumaça? Verás, respondeu ele, porque eis que chega o carteiro. Realmente, o carteiro veio entregar uma carta de Londres, na qual os amigos de meu filho censuravam-no por ter passado com eles apenas alguns minutos no domingo anterior, das 8 às 8:30, com uma porção de detalhes que seria longo aqui relatar, entre os quais o fato singular de ter tomado o café da manhã com eles. Possuo a carta, como havia dito, como prova de que não estou inventando. Tendo sido contado o fato acima, um dos assistentes disse que a história narra diversos casos semelhantes. Citou Santo Afonso de Ligori, que foi canonizado antes do tempo exigido. Bom, o nosso tempo já deu. O assunto é bem interessante mesmo. Nós vamos dar continuidade a mais exemplos sobre bicorporidade e depois transfiguração. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso mestre e amigo, por termos a oportunidade de conhecer o Espiritismo, as obras básicas e, em nosso caso particular, a Gênese, esse livro tão precioso para o entendimento de nós mesmos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar de um modo maior aos nossos irmãos e não nos deixes cair em tentações, livrando-nos sempre de todo o mal. Até a próxima, amigos. Fiquem com Deus.